Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast desta terça-feira, 7 de março de 2023. Semana que vem tem a nossa live de aniversário. São 3 anos do Evangelho do Dia, todos os dias, para muita gente, graças a Deus, e assim podemos cumprir essa nossa missão. Então reserve esta data para a gente conversar e se conhecer melhor. Afinal de contas, estamos juntos diariamente em torno da Palavra de Deus. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube Peregrinos do Rocio, já procura lá e vai se inscrevendo, porque a live será transmitida pelo YouTube. Tá certo? Dito isto, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Guardai, Senhor Deus, a vossa igreja com a vossa constante proteção. E como a fraqueza humana desfalece sem o vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Amém. Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada página do Evangelho é escrita para a Igreja. Nós somos os escribas e fariseus convidados a nos reconhecermos neles. O problema apresentado por essa passagem é sempre o mesmo: colocamos Deus ou nós mesmos no centro de tudo? Jesus critica os escribas e fariseus e nós com eles, porque eles fazem tudo para serem vistos e elogiados. Eles fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Estão mais preocupados em fazer o papel do homem piedoso do que em ter um relacionamento sincero com Deus. A falsidade é obviamente combinada com uma boa dose de vaidade e orgulho. Em um mundo onde a religião é valorizada até, as pessoas religiosas automaticamente adquirem a maior reputação. Quase por convenção, muitas vezes ocupam o lugar de honra que é devido a Deus. De fato, os escribas e fariseus, com sua piedade simulada, têm lugares de honra nas sinagogas e nos banquetes, e quando aparecem em público, recebem reverências e saudações. Até mesmo os discípulos de Jesus são exortados a evitar esses comportamentos relatados pelos fariseus e escribas. Títulos honoríficos e reivindicações de poder estão fora de lugar, porque todos são irmãos, filhos do mesmo Pai, e são conduzidos pelo mesmo Cristo presente neles. Da comunidade cristã, os maiores são os menores, e a única primazia que conta
é a do rebaixamento e do serviço. Nela não devem sequer circular denominações que indiquem distinção e discriminação, que ressaltem um, supondo direito de controle e domínio de um sobre os outros. No final, Jesus teve que recorrer a comandos, ser seu servo, e ameaças para rebaixar aqueles que haviam subido acima dos outros. Mateus está comparando duas imagens da igreja, uma farisaica, pomposa, espalhafatosa, vazia, dominada por líderes gananciosos por honra e poder. A outra, cristã, formada por amigos e irmãos. Esta última não é anarquista, porque é guiada diretamente por Cristo e pelo Pai, de quem todos são igualmente filhos. Aqueles que exercem funções ou atribuições são chamados a testemunhar com atos mais do que com palavras a presença invisível do Pai, não para substituí-la, porque ele nunca está e estará ausente da sua igreja. A Igreja de Cristo é uma comunidade de iguais, uma fraternidade cujo critério de discernimento é o serviço, em diferentes ministérios, mas sempre serviço. Nela há uma diversidade de funções e responsabilidades que, no entanto, devem ser exercidas como um serviço. Este estilo tem como modelo o próprio Jesus, que veio para servir. A lógica das relações que a comunidade cristã deve regular é a da humildade, a condição ditada por Jesus: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino dos céus. É a atitude exatamente oposta à da autoexaltação dos escribas e fariseus de ontem e de hoje também. Hoje a igreja celebra duas gigantes da santidade, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Muitos foram os mártires do ano 203 em Cartago, norte da África atual, Tunis. Dentre eles, Víbia Perpétua, nobre e rica, com aproximadamente 22 anos, casada, já com um filho e grávida de outro. Seu pai era o único pagão da família. E Felicidade, escrava de Perpétua, também muito jovem e grávida. Um decreto do imperador romano Lúcio Septímio Severo condenou à morte os cristãos. Perpétua e Felicidade foram presas em casa, com outros escravos, cristãos e catecúmenos, que são aqueles que se preparam para o batismo. O diácono Sáturo as batizou na prisão, e a pedido dos outros presos, Perpétua escreveu um diário como testemunho para outros cristãos. Este é um dos textos mais antigos do catolicismo, conhecido hoje como Paixão das Santas Perpétua e Felicidade. Nele a santa evidencia as horríveis condições de cadeia e pede a graça de sofrer e lutar pela verdade. Ela recebeu a visita do pai, que entre lágrimas pedia que ela fizesse apostasia, lembrando-lhe inclusive do seu filho pequeno, um duro teste para sua fé. Mas ela registra que o pai era o único da família que não se alegrava com o seu martírio. A Felicidade foi concedida a graça de dar à luz antes da morte. Um carcereiro debochou, dizendo que sofria com as dores do parto. Maiores seriam as do martírio. Ao que ela respondeu ser fraca no parto pela natureza, mas que estaria forte pela graça de Deus no martírio. A ceia de despedida concedida aos condenados foi concedida pelos presos em ceia eucarística, com a comunhão lhe sendo levada por 2 diáconos. Os condenados deviam usar vestes pagãs na apresentação para a morte, mas recusaram decididamente a isto, pois livremente davam a vida justamente por não aceitarem o paganismo. Então, no dia 7 de março de 203, foram todos expostos no circo a animais ferozes. Os escravos catecúmenos foram atacados por um urso e um leopardo. Contra Sáturo, o diácono que não havia sido preso, mas que se apresentara voluntariamente, soltaram um javali. Antes de morrer, ele converteu um dos carcereiros. Perpétua e Felicidade foram chifradas selvagemente por uma vaca, mas não morreram. Os soldados as degolaram. Felicidade antes, mas erraram no primeiro golpe em Perpétua, que indicou o local onde ele deveria cortar o machado.
A memória litúrgica de Santa Felicidade e Santa Perpétua é obrigatória. São invocadas também na ladainha de todos os santos e nas orações da Missa de Finados. E seus nomes estão no cânon oficial da missa, realmente um privilégio de poucos santos. Deus eterno, que nos dá a verdade e a existência, concedei-nos pela intercessão de Santa Perpétua e Santa Felicidade a coragem de sacrificar como elas as nossas vidas, segundo a vossa vontade, na fidelidade à fé, morrendo ao que é do mundo, para nascer no paraíso que não tem fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que no céu nos mostrará perpetuamente as suas chagas que nos salvaram. E Maria, vossa mãe, feliz desde sempre e para sempre, porque nunca se afastou de vós. Amém. Por intercessão das santas Perpétua e Felicidade, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e muita luz para iluminar a sua vida também. Até amanhã.